Graça e paz, queridos. Com alegria, estamos aqui para compartilhar com você mais uma porção da Palavra de Deus. A minha oração é que não seja eu, mas o Espírito Santo a aplicar a revelação ao nosso coração. Eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia lá na Carta aos Efésios, no capítulo 6. Nós leremos dos versículos de 1 a 4. Antes de lermos, eu quero agradecer a você que tem estado conosco, assistindo essas mensagens, nos ajudando na divulgação, você que já fez sua inscrição no nosso canal, você que tem orado por nós. A minha oração é que o Senhor te recompense, que o Senhor te abençoe e te use cada vez mais. Bom, vamos ler aqui a carta aos Efésios, no capítulo 6, dos versículos de 1 a 4. A palavra de Deus nos diz assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Pai, eu quero bendizer teu nome por essa palavra lida, que o teu Espírito aplique a revelação dela ao nosso coração, ao nosso entendimento. Abençoa cada lar, cada família, Pai, que agora está ouvindo essa ministração. Que seja o teu Espírito Santo a falar, a fluir. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Queridos, treinar filhos, educar filhos, preparar filhos é responsabilidade dos pais. Falhar nesta tarefa é atrair tristeza sobre si mesmo. Eu li um pensamento que eu achei muito interessante, que fala assim, muitas vezes a gente fala assim, que mundo eu vou deixar para os meus filhos? Que mundo será para os meus netos? Mas o mundo que nós vamos deixar para os nossos filhos vai depender do mundo dos filhos que nós deixaremos para este mundo. Então, que tipo de ser, que tipo de pessoa, que tipo de filho ou filha ou filhos eu estou participando, né, da construção dessa pessoa, dessa personalidade, desse caráter. Eu sei que existem exceções, muitas vezes os pais se esforçam. Ter pais, ou mãe, ou pai, ou os dois dóceis, não significa que o filho será dócil. Eu estava escutando eu vi um vídeo de uma mãe e ela estava perguntando a um filósofo, numa reunião que ela estava, o que ela poderia fazer, tendo em vista que o filho dela tinha, na época, 4 anos, ela faz yoga, ela fazia yoga, mantra, meditação, incenso, tudo aquilo, e o garoto cada vez mais ele fica mais rebelde, mais irado. Ela percebe que ele tem muita ira no coração, muita inquietação, e que palavras dela, né, dizendo que ele é endiabrado. Eu fiquei assim triste em ver aquela situação, amados. E a resposta do filósofo foi outra resposta também, que só a misericórdia de Deus. Ele falou muitas coisas. De repente ele não gosta do incenso, de repente ele não gosta dos mantras. Ou seja, para resumir, não tem jeito. Foi isso que ele falou para ela. E ele deu um tom de brincadeira e encerrou ali aquele diálogo, né? Mas nós que cremos no Deus Todo-Poderoso, nós temos refúgio, nós temos a quem recorrer. Quer você seja pai, com a tristeza de ver um filho desviado, ou um filho rebelde, ou um filho envolvido em coisas ruins. Quer você seja um filho que de repente tem um pai com vícios, com violência doméstica. Deus é o nosso refúgio, o nosso socorro e a nossa fortaleza. Infelizmente, muitos passaram o dia onde se comemora o Dia dos Pais com um rompimento na relação com o filho. Tem aqueles filhos que já ficaram tristes porque, como no meu caso, já não tem mais a presença paterna. Que saudade! Dificilmente há um dia que eu não pense no meu pai, mas eu não lembro do meu pai com tristeza, mas com muita gratidão a Deus,
pois Deus me deu a bênção de participar da conversão do meu pai, de poder batizar meu pai, de poder ministrar a primeira Santa Ceia para o meu pai, de ver meu pai, mesmo debilitado no hospital, falando de Deus, agradecendo a Deus. Assim, Deus colocou nele um coração de uma profunda gratidão. Então eu só tenho a agradecer ao Senhor, e a minha oração é que a mão de Deus se estenda sobre os relacionamentos familiares. Mães que não falam com filhos, filhos que não falam com mães, com o pai ou com os pais. Então que o Senhor venha restaurar a família para a sua glória. Convide Jesus. O primeiro milagre que Jesus fez foi no casamento. Então Jesus transformou a água, né, em vinho. A gente sabe que quando a gente compara a água ao vinho, nesse exemplo, está falando o quê? De uma coisa que sem sabor, faltava o vinho, que simboliza o que? A alegria. O vinho também, né? O suco de uva que tipifica na Santa Ceia, o sangue de Jesus. Então que Jesus entre na sua casa, que traga restauração, que traga alegria, que traga paz, que haja harmonia, que haja respeito. Família é um lugar de aprendizado. Nós somos treinados por Deus dentro da nossa casa, treinados ao amor incondicional, treinados a pedir e receber perdão, treinados a ter paciência, treinados a ter uma profunda gratidão a Deus por termos um lar, uma casa, uma família. E vamos aprendendo uns com os outros. Os filhos aprendem conosco, a nossa grande responsabilidade é educar nossos filhos para Deus. Os filhos não nos pertencem, os filhos as crianças têm uma alma que é eterna, nós temos que prepará-los para a vida. A Bíblia diz que nós devemos ensinar a criança no caminho que ela deve andar. Então é no caminho, é caminhando com ela, é sendo um exemplo, sendo uma referência de alguém que ama o Senhor, de alguém que teme ao Senhor. E a Bíblia diz que ainda quando for velha, ela não se desviará dele. De repente você está ouvindo essa palavra, mas meu filho se desviou, mas o Senhor, creia, permaneça buscando o Senhor, testemunhando do Senhor, tendo sabedoria ao lidar com seu filho, dando o aconselhamento, a palavra firme, com amor, e Deus trará ele de volta. Creia nisso. Nosso Deus é Deus de milagres, é Deus de maravilhas, é Deus de prodígios. A família, queridos, é a célula da sociedade. Ela transfere para os filhos a herança biológica, a herança psicológica, a herança cultural e a herança espiritual, dentre outras coisas. Está sobre a responsabilidade, os filhos, direta do pai e da mãe. Quando o apóstolo Paulo, ele instruiu, aqui está assim, o lar cristão, começa assim esse capítulo, filhos e pais. Nesses 4 primeiros versículos, ele discorre sobre a base para a relação de pai e filho, de pais e de filhos. Tem uma hora, no primeiro versículo, ele está se dirigindo aos pais. Ele está falando, olha, filhos, obedecei a vossos pais. Então, está falando assim, ó, você, filho, no original é assim, você obedece a teu pai e a tua mãe. Está falando do casal, que os filhos devem obedecer. E obedecer aos pais significa o quê? Significa honra, significa... Obedecer aos pais significa obediência, respeito e não causar dor. Ou seja, o filho, ao obedecer seu pai, ele vai estar o quê? Honrando seus pais. Ele vai estar não causando dor e exercendo o quê? O respeito que é devido aos pais. Porque o pai, amados, os pais, no caso mãe e pai, Deus não nos chamou para ser amigos dos nossos filhos. Pode existir amizade na relação? Sim, pode existir amizade, até algo muito saudável. Mas Deus nos chamou para educá-los. E educar também envolve o quê? Disciplina, envolve fazer com que os nossos filhos aprendam a ouvir o não e ter obediência pelo não. Porque quando Deus fala não para nós, Deus está falando para o nosso bem. Quando você vê o sinal vermelho,
é para que a gente respeite aquele sinal, porque um outro carro ou pedestres vão passar por à frente daquele veículo para que não cause dano. Então, o não de Deus é para não trazer dor para nós. Ainda que, de repente, daquela situação, a gente queria um sim, mas Deus tem o tempo certo. Deus não se atrasa nem se adianta, Ele age na plenitude do tempo. E a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que já não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo. Agora, no versículo 4, quando Paulo fala, e vós pais, Deus, aqui o apóstolo está usando essa palavra, inspirado pelo Espírito Santo, a falar para os pais, sexo masculino, é o homem, é uma palavra dirigida ao homem. Está falando para ele, não provoque os vossos filhos a ira. Queridos, na civilização romana, na época em que Paulo escreveu, os pais, homens, eles tinham o pátrio poder sobre os filhos. O pai podia vender seus filhos como escravos. O pai podia castigá-los da forma que bem lhe agradasse. E também ele poderia chegar ao extremo de aplicar pena de morte sobre a vida do seu filho. O costume de abandonar a criança ao nascer era colocado, era algo que havia naquela época. A criança ao nascer, ela era colocada na frente do pai. Se o pai ele tomasse a criança em seus braços, ele estava reconhecendo aquela criança como seu filho, mas ele também poderia sim se afastar daquela criança e abandonar aquela criança, rejeitar aquela criança. Até tinha um local onde os pais colocavam seus filhos quando os rejeitavam. Outras pessoas iam, pegavam aquelas crianças para aquelas crianças se tornarem seus escravos. E crianças que nasciam com doenças ou deficiências normalmente tinham pouca esperança de sobreviver, porque normalmente elas eram abandonadas pelos seus pais. Então, Paulo está falando justamente aqui aos pais, amados, onde o cristianismo chegou, a todo jugo que havia sobre a vida da mulher foi quebrado. A mulher passou a ser vista como igual, como filha de Deus também. Os judeus, muitos acreditavam que a mulher nem tinha alma, que ela nasceu para ser combustível do inferno. E quanto aos filhos, mais ainda, porque a situação dos filhos era ainda mais grave, por causa, inclusive quando a gente vê no Antigo Testamento, reis de Israel que sacrificavam seus filhos aos deuses. Amados, é uma coisa assim que chega a dói no nosso coração. Agora, uma coisa é disciplinar da forma errada, hedionda, ao ponto até mesmo de abrir mão do seu filho. Outra coisa é a ausência da disciplina, o perigo de não disciplinar, de deixar seus filhos à revelia. Nós sabemos que no passado a educação era muito mais rígida, mas nós acabamos entrando a partir, principalmente no final do século XX, agora no século XXI, a uma libertinagem. As crianças precisam sim de disciplina, mas disciplina em amor. Inclusive, assim, os estudiosos, comentaristas, relatam que nos escritos de Lutero, quando ele falava assim da sua vida pessoal, da sua infância, ele deixa transparecer a severidade com que ele foi criado pelo seu pai. Lutero ele tinha grande dificuldade de fazer a oração do Pai Nosso, porque toda vez que ele falava em Pai, ele via um ser extremamente severo. Normalmente nós transferimos para a nossa relação com Deus a nossa relação com o Pai. É claro que conforme nós vamos amadurecendo e crescendo, a gente vai quebrando tudo aquilo que possa haver de negativo no nosso passado, porque nem todos tiveram um bom pai. Graças a Deus eu tive a bênção de ter um bom pai. Quando nós temos um bom pai, se relacionar com Deus como pai se torna uma tarefa mais fácil, uma tarefa mais acessível. Mas Lutero venceu isso e nós e todos vencerão também, queridos, porque o amor de Deus é um amor que cura, é um amor que sara as feridas. De repente tem pessoas que nem gostam, de mensagens que falem de família, porque mexe na sua emoção, mexe nas suas memórias, nas suas lembranças. Mas, amado, nós não podemos fugir da realidade. Nós temos que enfrentar a realidade.
e pedir a Deus que sare as nossas feridas. Se você é uma pessoa ferida ou pelo pai ou pela mãe, ou de repente é um pai que está assistindo que foi ferido pelo filho, é uma mãe que foi ferida pelo filho, vamos liberar perdão, vamos pedir ao Senhor que sare as nossas feridas, que sare as nossas cicatrizes e que nós possamos viver para a glória do Senhor. Porque você poderá, de repente você já tem até uma família que você trouxe feridas do passado para dentro da sua casa. Que o Senhor te sare. Eu me lembro de uma experiência de uma pessoa que eu li num livro, até eu estava no metrô, chorei no metrô olhando aquele livro, mas veio assim um quebrantamento no meu coração de uma filha que já tinha mais de 20 anos que ela não falava com o próprio pai. Um dia a mãe liga para ela e a mãe fala com ela: minha filha, seu pai está morrendo, venha visitar seu pai. Ela falou para a mãe: eu não tenho pai. E ela era uma cristã. E ali o Espírito Santo trabalhou no coração dela e ela resolveu visitar o seu pai no leito, que ele já estava hospitalizado. E ali chegando, sem saber exatamente qual seria a reação do pai, ela se aproximou dele e pediu perdão ao pai. Ela tinha sido assim abusada pelo pai, mas ela pediu perdão. E ela falou assim: pai, perdoa por todos esses anos que eu te odiei. E o pai, em lágrimas, falou para ela: não, minha filha, eu é que tenho que te pedir perdão. Perdão tudo que eu fiz com você. E, queridos, quando ela saiu do hospital, ela disse assim que saiu um peso dela, um peso. Ela começou a apreciar o lindo dia de sol que estava fazendo. Ela chegou em casa, ela apreciou, ela disse que nem apreciava o jardim, eles tinham um jardim lindo em casa que ela nunca apreciou. O marido cuidava com tanto carinho daquele jardim. Ela começou a louvar a Deus pela bênção de ter um esposo, pela bênção de ter filhos. E, queridos, assim, ela disse que começou a ter alegria, começou a ver a vida com outro olhar, com uma nova roupagem. E passaram 2, 3 dias, a mãe liga dizendo que o pai viera a falecer. E, queridos, antes da partida foi feito ali o que? Um conserto, uma reparação, o pedido de perdão. Se relacionar, família é sinônimo de quê? De amor. E o amor anda de mãos dadas com o perdão. Não existe amor sem perdão, não existe perdão sem amor. Nós precisamos amar e perdoar. E temos também, apesar, se você é pai, é mãe, nós temos que ter humildade de reconhecer para os nossos filhos quando erramos e pedir perdão. E ensinar os nossos filhos também a pedir perdão. Eu me lembro da experiência da mãe de John Wesley, quando o filho fazia alguma coisa errada, se ela percebesse que ele estava pedindo perdão com sinceridade, quando ela via aquele coraçãozinho realmente tá arrependido, tá contrito, ela não aplicava a disciplina, ela dava mais uma oportunidade. Aí, se reincidisse, ela ia aplicar a disciplina, porque ela via o verdadeiro arrependimento. Aliás, quando nós nos arrependemos, a palavra de Deus diz o quê? Que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Louvado seja Deus. Amados, os nossos filhos, eles precisam da disciplina e do estímulo. Nós não podemos, quando o pai dá uma disciplina muito severa, você vai criar um ser humano desajustado, com medo, reprimido. E se a gente também não dá o estímulo ao nosso filho, ele não vai desenvolver em muitas áreas que ele poderia desenvolver. Eu me lembro de uma criança que a mãe deixou o maiorzinho tomando conta do menor e foi à rua. E ele gostava muito de pintura, ele pegou lá as pinturas dele, começou a fazer o desenho da irmãzinha. Começou a fazer o desenho da irmã e nessa pintura ele acabou sujou a casa, se sujou e tudo. E quando a mãe chegou, ele ficou muito assustado, com medo da repreensão. E quando a mãe chegou e viu ele todo sujo, mas olhou a pintura que ele tinha feito, ela sorriu para ele e falou assim: meu filho, que bonito trabalho você fez. Você tentou fazer, você está fazendo o retrato da sua irmã, não é? E, queridos, o que aconteceu? Ali nasceu um pintor famoso. Eu não me lembro agora o nome dele, mas a partir dali, aquele incentivo, aquele estímulo que aquela mãe deu àquele filho, fez com que ele se tornasse um pintor. Nossos filhos precisam do elogio, nossos filhos precisam do apoio.
Eles precisam também da disciplina, mas tem que ser dosado. É a asa da disciplina, a asa do estímulo, é a asa do perdão, é a asa do amor, é a asa do tempo que deve ser dedicado aos nossos filhos. Nós precisamos chegar em casa de verdade, aquela presença verdadeira, não é aquela presença falsa, onde a mente está em outro lugar, ou então está todo mundo no celular, ninguém se fala. A voz que mais fala na sua casa, qual é a voz? É a voz da televisão? É a voz das séries, das novelas? É só jornal, assistindo negócio de Covid o tempo todo? Não, amados, nós temos que ter tempo para a nossa família. Aliás, esse tempo de confinamento tem sido um verdadeiro aprendizado para nós. Eu hoje até estava pensando, meu Deus, Deus deu uma freada no mundo, o mundo parou. Acabou aquele negócio de sexta-feira, quinta-feira, já está chegando a sexta-feira. Acabou aquele negócio, queridos, de sair de manhã, voltar à noite. De repente ficou todo mundo em casa, todo mundo recluso com a sua família. Se eu tenho na minha família a minha alegria, se eu tenho amor pela minha família, apesar das circunstâncias que passamos, foi um momento de grande aprendizado para nós. Foi um momento da gente exercitar a paciência, tanto receber a paciência como eu ter paciência também, a longanimidade, a bondade, a alegria de estar junto, a alegria de estarmos vencendo um momento tão difícil, mas em família, com a nossa família, vivendo para que o nome do Senhor seja glorificado. Nossos filhos, inclusive, amados, a ciência comprova que crianças que se sentem protegidas, crianças que recebem o carinho, o abraço, o cheiro, a alegria dos pais, os pais brincam com ela, eles disciplinam sim, mas essa criança também recebe o amor. Essa criança, ela se torna uma criança com uma imunidade mais elevada. Os bebês, eles têm menos cólicas, menos medo por causa do afeto que eles recebem dos pais. A criança, a importância da disciplina, da criança aprender a receber o não, é que a criança ela não tem condição psicológica de decisão, de escolhas. Tem escolhas que não são para elas. A gente não pode chegar num lugar, meu filho, você escolhe isso, você escolhe aquilo. Não, eu vou escolher por você. Eu vou escolher onde você vai sentar, eu vou escolher a escola que você vai estudar, eu vou escolher o horário do seu dever, eu vou escolher o horário para você estar orando, para você estar meditando na palavra. Amados, nós temos que traçar diretrizes para os nossos filhos, para que quando eles chegarem na idade da decisão, eles já tenham uma mente tratada, uma mente moldada, porque o mundo quer, amados, deseducar os nossos filhos. Nós estamos vivendo um momento em que os valores morais estão despencando cada vez mais. Nós temos visto aí uma ditadura do que é errado. Aquilo que é errado é o certo e aquilo que é o certo é o errado. Não é nem uma inversão de valores, mas temos vivido uma ditadura de destruição de valores, de destruição da família. Eu estive lendo em um livro de um pastor que eu gosto muito dele, pastor MacArthur, e ele dizia que a Hillary Clinton, a ex-candidata à presidência dos Estados Unidos, ela escreveu um livro que o título do livro é Tarefa da Aldeia. É Tarefa da Aldeia. E nesse livro ela defende que os pais não devem criar seus filhos sem a supervisão do governo. E ela defende que a partir dos 3 anos a criança já pode estar em horário integral. E qual é o tipo de educação que ela quer dar para os filhos, que ela sugere que o Estado dê para os nossos filhos? Amados, ninguém pode interferir na educação dos nossos filhos a não ser Deus. Nós devemos depender totalmente de Deus. E o que ela defende é uma visão humanista secular. Uma visão dentro do que? Da ideologia, da liberação do aborto e outras coisas mais. Ou seja, a mente da criança é como um papel em branco. Todas as informações que ela vai recebendo, a forma que ela é tratada, a língua que ela aprende, vai tudo mapeando a mente dela.
Então, é até os 7 anos o quê? Que é consolidado o caráter e a personalidade da criança. Tudo bem que isso vai sofrer ao longo da caminhada dela, sim, mas os princípios básicos estão ali, é a base ali, e isso ela vai levar por toda a vida. Nós temos que observar a sexualidade dos nossos filhos. Amados, nós temos pistas. Nos nossos relacionamentos aparecem pistas. Tem coisas que a gente não está percebendo, mas nós temos que estar atentos. Temos que estar atentos para que nossos filhos recebam o quê? A orientação. Ele está com uma inclinação para o quê? Que tipo de filme ele está assistindo? Que tipo de site ele acessa? Que tipo de amizades ele tem no colégio? E isso também nós temos que estar atentos para ajudar o nosso cônjuge. As mulheres ajudem a seus maridos, a cada uma de nós venhamos ajudar o nosso marido a ser melhor pai. Marido, ajude suas mulheres a serem melhores mães. Vamos observar, vamos ficar atentos, vamos pedir a Deus discernimento, sabedoria para tratar certas questões e que a nossa vida seja para a glória do Senhor. Então, nossos filhos precisam, a coisa que mais precisamos, queridos, é o amor. O amor é fundamental, assim como nós precisamos o quê? Do sol, da água, do alimento, das vestes, do calçado. O ser humano tem um vazio no seu coração existencial e só Jesus Cristo preenche esse vazio. E através de nós, do amor que nós dedicamos aos nossos filhos, eles vão começar a conhecer o que? O amor de Deus. O amor de Deus que excede a todo entendimento. O amor de Deus que é um amor de perdão. É um amor que ele diz que joga o nosso pecado o quê? No mar do esquecimento. Quando há arrependimento, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Nossos filhos precisam conhecer a Deus, a palavra de Deus já desde a tenra idade. Lá de pequenininho, não tem aquele ditado que diz que é de pequeno que o pepino entorta? Pois é, e tem pais, queridos, infelizmente, é com dor no meu coração que eu falo isso, que são uma péssima influência para os seus filhos, ensinam seus filhos aquilo que é errado. Tem um filme que até ganhou o Oscar, eu assisti esse filme, Parasitas. A família toda é desajustada, a família toda é estelionatária, a família toda toma decisões juntas para enganar, para usurpar a família, na qual ele começou com o rapaz, depois foi a menina, depois foi o pai, depois foi a mãe, os 4 trabalhando na mesma casa para usurpar a casa. Amados, e infelizmente isso é uma realidade que acontece. Vamos nos lembrar da mãe do rei de Israel, a mãe do rei Acasias. Eu vou ler a palavra de Deus aqui, um texto que eu separei aqui para compartilhar com os irmãos. A mãe do rei Acasias, olha só, amados, lá no segundo livro de Crônicas, no capítulo 22, versículo 3 e parte B, o finalzinho do versículo 4, fala assim, porque sua mãe era quem o aconselhava a proceder iniquamente e fez o que era mal aos olhos do Senhor para sua perdição. Então tem pais que, sabe, quer ensinar o filho a ser esperto, só que ele está esquecendo que um dia a casa cai. Ou então aqueles pais que não vigiam, falam mal do pastor, mal da pastora, mal da igreja, na frente dos filhos. E eu me lembro daquele adolescente que teve um dia que o filho disse, ele falou, meu filho, vamos para a igreja, vai se arrumar para ir para a igreja. Ele fala, não vou para a igreja mais não. Mas meu filho, está na hora, o que eu vou fazer lá, se você diz que ninguém presta? Então nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós falamos, queridos. Eu creio que não é, graças a Deus, o nosso caso, mas estejamos vigilantes até para orientar pessoas, porque a criança, o adolescente, ele está com a parabólica dele ligada, mano. Eles vão captando tudo. Às vezes a gente pensa que ele não está percebendo, mas ele está percebendo. E ter um comportamento adulterado, um comportamento, seu filho está mais calado, seu filho está mais... O comportamento dele mudou, o comportamento nos dá pistas, a forma que ele fala, ou se ele não fala, se ele se abre, se ele dialoga, ou se ele não dialoga. Nós temos que provocar isso, temos que nos aproximar dos nossos filhos, para que eles possam realmente ter em nós o quê?
um pai e uma mãe que também sejam seus amigos, né? Não amigo de ser o amiguinho do meu filho, mas amigo no sentido de compartilhar, de alguém que ele possa contar, de conselhos úteis que eles vão receber, porque o amor dos pais é um amor incondicional e a gente vai aprendendo com o amor de Deus, que é um amor perfeito, é um amor incondicional. E amados, que haja alegria na nossa casa, que haja alegria por existir, por viver, que haja alegria e gratidão a Deus pela bênção de termos uma família. Nossos filhos, queridos, o que a família mais precisa, a gente poderia enumerar muitas coisas aqui. Nós falamos da importância da disciplina e do estímulo, que nossa casa seja uma plataforma onde o nome de Deus seja glorificado, que você pode dar a melhor instrução para o seu filho, mas se você não ensinar o seu filho o caminho do Senhor, haverá uma falha, queridos, que vai ter consequência pelo resto da vida. Tem uma frase que eu ouvi, que eu achei bem interessante, que fala assim, que muitas vezes a gente pergunta que mundo que eu vou deixar para os meus filhos, mas vai depender dos filhos que eu vou deixar para este mundo. Muitas vezes eu quero que minha filha tenha um bom partido, mas eu tenho que me preocupar se ela é um bom partido. Muitas vezes eu quero que o meu filho tenha um bom partido. Olha, essa moça vai ser boa para o meu filho, mas uma reflexão, será que meu filho vai ser bom para ela? Será que eu estou preparando meu filho para ser pai? Eu estou preparando meu filho para ser esposo? Se eu estou preparando minha filha para ser esposa, para ser mãe, para ser companheira? Porque a Bíblia nos dá todas essas coordenadas. A gente vê aqui de uma forma bem sintética, assim, em outros textos da Bíblia, a gente vai pegar as amarrações de o que é obedecer, o que é honrar, o que é submissão, biblicamente, para que a gente possa aplicar no entendimento daquilo que o Espírito Santo está falando no nosso coração. O que a família mais precisa, amados, não há dúvida nenhuma, que é de Deus. Eu vejo assim, essas crises que aconteceram, muitos casais aí, com essa pandemia, até se divorciando. Na verdade, o convívio intensivo trouxe à tona problemas que já existiam. Ah, meu filho ficou mais rebelde com a pandemia. Ah, não, meu filho agora ele gostou tanto da pandemia. Eu tenho visto assim extremos. Um gostou tanto que agora não quer sair do quarto. Outro tá assim, liberou um pouquinho, já vai todo mundo para a rua, já não vigia mais nada, porque a alegria mesmo está fora de casa e não dentro de casa. Tudo tem que ter o equilíbrio, tudo tem que ter o controle. Com tudo isso, Deus está falando conosco muitas coisas, que nós possamos ouvir, entender e viver aquilo que Deus tem para nós. O ensino que Deus está nos dando nesse momento tão turbulento, mas ao ensino de Deus, nisso tudo eu não tenho dúvida, queridos. O que a família mais precisa é de Deus. Eu me lembro de uma experiência de um missionário que ele viajava em muitos lugares e ele foi a um determinado lugar. Sempre que ele chegava numa família, ele sempre dizia: olha, essa família precisa de Jesus, quando a família não era uma família cristã. Mas certa vez ele foi a um país e lá nesse país ele foi hospedado por uma família conhecida. E quando ele chegou nessa casa, eles receberam ele com tanto carinho, ofereceram do melhor para ele. Ele sentiu que havia uma harmonia na família, que havia respeito. E vinha na mente dele: eu preciso falar para essa família ainda não tem Cristo. Eu preciso falar para essa família que eles precisam de Jesus. Mas ele se sentiu assim, pela primeira vez ele se sentiu inibido, constrangido. E eles jantaram, era o último dia que ele estava ali naquela casa, ele ia pernoitar e já ia viajar de volta ao seu país na manhã seguinte. Após o jantar, estava no coração dele falar: vocês precisam de Jesus, e ele não teve coragem. E quando ele chegou no quarto dele, ele falou: Senhor, me perdoa, mas eu não tive coragem de falar para eles que eles precisam do Senhor. O que eu faço? O que eu faço? E ele não conseguia dormir com isso, até que ele pegou no sono, amanheceu o dia seguinte, tomou café e tal, ministrou uma palavra de bênção para aquela família e foi embora. Mas antes de ir embora, Deus deu a ele a estratégia. Ele deixou um bilhete na cômoda e colocou assim:
que bela família, mas falta a vocês o mais importante. Está faltando o mais importante. E deixou aquele bilhete ali. Então, quando foram no quarto, né, para arrumar o quarto e tal, ela viu aquele bilhete e junto da mãe estava ali o filho. Eles viram aquele bilhete e frisaram aquela parte final. Falta uma coisa. Porém, era isso a frase. Porém, lhes falta uma coisa. Aí eles se olharam, né? O adolescente, a mãe, ele falou assim: mãe, esse homem não é um homem de Deus? Todo mundo fala que ele é um homem de Deus, ele não veio aqui para pregar a palavra? Você está dizendo que falta uma coisa, que falta para nós Deus. Ah, queridos, e aquela palavra entrou tanto no coração daquela família, que aquela família toda se rendeu a Jesus e começaram a buscar a presença do Senhor. Amados, a Bíblia, quem crê na Bíblia é salvo. Quem lê a Bíblia é sábio. E quem pratica os ensinamentos da Bíblia é santo. Então, o Senhor quer que nós creamos, o Senhor quer que nós aprendamos e quer que nós pratiquemos para o louvor do seu nome, para o louvor da sua glória. Queridos, que o Senhor te abençoe, que você possa, se a sua família ainda não tem a Cristo como Senhor e Salvador, eu vou deixar para você essa frase que este homem de Deus deixou para aquela família. Porém, lhes falta uma coisa. De repente você pode dizer assim: para mim eu já tenho Jesus, mas estão faltando outras coisas. Então eu vou dizer para você: mães de joelhos, filhos de pé. E não é só mãe de joelhos, esse lema das Déboras, né? Mas é família de joelhos, família de pé. Vamos estar intercedendo pela nossa casa, pela nossa família, pelo momento difícil que o Brasil está passando, crendo que boas coisas virão para a glória do Senhor. Deus ama a família é um projeto de Deus e falhar nisso, queridos, vamos fazer tudo o que a Bíblia nos orienta, tudo aquilo que a palavra nos ensina, porque falhar nisso é trazer dor para si mesmo. Oremos, Pai, eu te bendigo por estar aqui nesse momento, meditando nessa palavra, que teu Espírito flua, que teu Espírito aplique, que teu Espírito Santo, Pai, visita cada família, cada lar e alcança para a tua glória aquele filho desviado, aquela família, Pai, que está dividida, separada, que haja unidade, que haja restauração, que haja valorização do teu plano, do teu propósito, porque, queridos, a família é uma escola de Deus, é o lugar onde Deus está nos tratando, Deus está nos moldando e que possamos viver para a glória do nome do Senhor. Deus abençoe a sua casa, a sua família, é a minha oração, em nome de Jesus. Uma semana abençoada, queridos. Continue orando por nós, nós oramos por vocês.